Um conceito que eu vou usar na quarta parte do trabalho, na análise depois econométrica, na análise mais complexa, é um conceito de interação. Eu agora vou fazer apenas um primeiro exemplo mais simples para se entender esse conceito. Existe uma interação quando o efeito de uma variável, neste caso x1, na variável y, depende de outra variável. Chamamos aqui x2. A variável y, a variação anual do índice de produção industrial. Depois a variável x1 é o regime monetário, onde aqui distinguimos dois níveis. O primeiro nível é antes do euro e o segundo nível durante o euro. E o x2 o país. Consideramos apenas 4 países. Este gráfico é um gráfico onde temos as médias. Esta linha tracejado representa as médias de variação anual do índice de produção industrial nos 11 anos imediatamente antes da entrada do euro em circulação. Ou seja, quando tínhamos moedas nacionais, de 1990 a 2001. Depois a outra linha representa outro nível da variável x1, o euro. Quando não há interação, independentemente do nível da variável x2, o efeito da variável x1 é sempre o mesmo. Nesse caso não há interação. O caso mais extremo de interação é quando há um cruzamento das linhas. O que é que significa aqui um cruzamento das linhas? É que o efeito é positivo nos casos e negativo noutros. E é o que nós observamos, neste caso, uma interação não ordinal. Se olharmos aqui para Portugal, nos 11 anos antes do euro, a produção industrial crescia a uma média de 1,59% anual. Com a introdução do euro, passou a crescer a menos 1,77% em termos de média anual. Por exemplo, no caso da Alemanha, foi o contrário, houve um efeito positivo. A produção industrial crescia a cerca de 1% anualmente, em termos médios, e passou a crescer quase ao dobro, 1,84%. Bom, isto percebe-se melhor, talvez, este fenómeno, se eu considerar aqui os índices com base em 2001. Significa aqui que todos têm 100. Aqui, final do ano 2001, todos os índices estão a 100. E conseguimos perceber a evolução do índice de produção industrial nestes 4 países. E coloquei aqui um segmento vertical para distinguir o período, a era antes do euro e depois a era do euro. Bem, observa-se facilmente que nos 11 anos antes do euro verificou-se convergência, ou seja, todos cresceram, a produção industrial em todos os países cresceu a partir de final de 2001. Aliás, Portugal atinge o pico exatamente no final de 2001, quando termina o escudo, e a partir dali foi caindo, de vez em quando recuperou aqui um bocadinho. Portugal é esta linha a tracejado, e quer Portugal, Itália e França, todos estão abaixo dos valores de 1990. Ou seja, desde o início do euro, a capacidade produtiva nestes 3 países foi destruída, em cerca de 21% em Portugal e Itália, e na França também 13%. Ao contrário, na Alemanha tivemos um boom na produção industrial, apesar de haver aqui quando foi a crise de 2008, houve uma quebra forte, mas depois voltou a recuperar, atingindo um crescimento de 23%, e isto tudo tomando como referência o final de 2001. Bom, este é um primeiro exemplo para se perceber a questão, o conceito de interação. Aqui o efeito da introdução do euro dependeu da variável país. Foi muito positivo no nível Alemanha, neste caso a variável país, e muito negativo em todos os outros. O primeiro exemplo para perceber, e que também ilustra um pouco a questão de, antes do euro, neste caso a produção industrial é um indicador muito importante da saúde de uma economia, que antes do euro tivemos o projeto europeu a funcionar com convergência, e que a partir do momento em que o euro entra em funcionamento, isto foi um desastre. Mas o principal objetivo que nos trouxe hoje aqui é perceber o fenómeno
por trás do pedido de ajuda de Portugal em abril, 6 de abril de 2011. Bom, e esse pedido de ajuda ocorreu devido a este crescimento muito grande das IELTS. Isto aqui estou a representar as IELTS a 10 anos. As IELTS são as taxas de juros no mercado secundário. Qual é a consequência das IELTS a subirem? É quando o governo se vai financiar no mercado primário e vai-se tender a financiar taxas próximas do valor que está a IELTS. Eu mais daqui à frente já vou recordar melhor o conceito da IELTS, mas para já tenham esta ideia que se a IELTS está a 8,91, o governo, quando vai renovar a sua dívida, tem que fazer a renovação a taxas próximas das IELTS. Bom, e a 5 de abril de 2011, as IELTS a 10 anos do governo português atingiram o valor de 8,91 quando o mercado fechou. Foi a cotação de fecho, foi 8,91. Bem, no dia seguinte todos nos recordamos o que é que aconteceu. No dia 6 foi o anúncio do pedido de ajuda externa. As versões que circulam por forma popular é que, bom, isto ocorreu porque nós fomos irresponsáveis, gastámos demais, o governo gastou muito dinheiro, a dívida subiu. Uma primeira análise sobre isso, podemos ver que até final de 2010, 4 meses antes do pedido de ajuda, o peso do Estado na economia, ou seja, a despesa do Estado dividida pelo PIB, em Portugal estava abaixo da zona euro. Por isso esta justificação de que é o peso do Estado, ou então que é o peso da dívida sobre o PIB. Outra justificação que aparece muito é, bom, mas há muita dívida escondida, há as dívidas das empresas públicas, as parcerias público-privadas e por isso tudo isso também conta, não é? A questão é que no início deste ano o Eurostat publicou dados sobre a tal dívida escondida e se olharmos em 2013 para a dívida escondida de Portugal e compararmos, isto é em percentagem do PIB, não é? E compararmos com a Alemanha, afinal nós não somos assim tão, não escondemos assim tanto, porque a Alemanha é que esconde bem mais, não é? E se compararmos agora a dívida total da Alemanha com a de Portugal, de facto, mesmo depois de um processo muito violento que conduziu a uma subida muito grande do peso da nossa dívida sobre o PIB, mesmo depois desse processo, já em final de 2013, a dívida total da Alemanha é superior à dívida total de Portugal. Supera os 6 trilhões de euros. Ora, se eu fizer 1% de taxa de juros sobre os 6 trilhões, dá 60 bilhões. Pois há aqui um incentivo muito grande, de facto, de alguns países pagarem menos taxas de juro. Bom, mas isto ainda é uma análise inicial, que nos leva a suspeitar do seguinte, pelo menos colocar a questão. Bom, se calhar as histórias que ouvimos não estão totalmente corretas, porque face a estes dados elementares, explicar aquela grande subida das IELTS com o excesso de despesa pública, com a irresponsabilidade dos governos, não parece ser explicar o fenómeno. E o que se pretende aqui, a motivação é, bom, vou tentar perceber esta questão, mas recorrendo à literatura científica, o que é que os outros investigadores andam a estudar sobre o fenómeno e também recorrendo a análise de dados com mais rigor. E com essa pesquisa na literatura científica, deparei-me com duas visões. E a evidência é muito forte contra a primeira visão, que é uma visão fundamentalista, e é a visão que fez um diagnóstico de que a variação nos IELTS é explicada por a degradação dos fundamentais, essencialmente pela irresponsabilidade dos governos, que gastaram demais, etc. Até essa visão, na literatura científica, já está praticamente colocada de lado. A evidência é muito forte contra essa visão. Então, o que existe na literatura científica é uma visão chamada de múltiplos equilíbrios. E o que é que diz essa visão? A visão dos múltiplos equilíbrios não aceita que os mercados são sempre eficientes.
os mercados nem sempre são eficientes. Por vezes, pequenos choques são amplificados por dinâmicas que são chamadas dinâmicas autorrealizáveis. E essas dinâmicas são extremamente perigosas e tem que haver no sistema mecanismos para eliminar, ou pelo menos atenuar essas dinâmicas. E é isto que na segunda parte eu vou tentar, a terceira parte ainda vou tentar explicar, e isso está relacionado com a hipótese de fragilidade da zona euro. O principal investigador e que levantou essa hipótese foi Paul de Grove. São aqui algumas referências, alguns exemplos sobre essa evidência científica que suporta a visão multi-equilíbrios e que rejeita a visão fundamentalista. Já agora algumas, antes de passarmos à parte 2 da apresentação, algumas citações destes autores. Por exemplo, o Prémio Nobel Paul Krugman diz aqui, a crença de que a crise das dívidas soberanas foi causada essencialmente pela irresponsabilidade fiscal não é bem assim. É mais complicado do que isso. E é esse mais complicado que hoje vamos tentar perceber pelo menos um bocado. Temos também aqui outra declaração muito importante do Presidente do Banco Central Europeu. O próprio Presidente do Banco Central Europeu, no final de 2012, no dia em que lançou um programa que eu depois falo mais à frente, reconhece que de facto esta visão do problema é que está correta, porque ele nesse dia diz que existem partes da zona euro que estão em mau equilíbrio e que existem expectativas autorrealizáveis que se alimentam a si próprias, conduzindo os países a situações muito adversas ou muito graves. Ele próprio reconhece no final de 2012. O problema é que o Banco Central Europeu é governado por muita gente. Depois há muitos outros autores, uns chamam a zona euro uma loucura, outros chamam que é um monstro, e estamos a falar de prémios Nobel de Economia, etc. E por isso deve-nos pelo menos despertar aqui alguma, se estes indivíduos dizem isto da zona euro, se calhar há qualquer coisa que não funcionou bem. Não é? Bom, o problema é de facto muito mais complexo, não é tão simples como... É muito mais fácil nós acreditarmos que a causa foi o governo e que gastou muito dinheiro, é uma explicação muito fácil, e já não temos que nos preocupar muito mais para perceber o fenómeno. Mas ele é muito mais complexo. Para perceber esse fenómeno, eu tenho aqui uma parte 2, para tentarmos perceber, que é sobre a política monetária. E para depois então a seguir explicar a questão dos múltiplos equilíbrios. O que é que dizem os autores nessa teoria. E na hipótese. Bom, o capitalismo, uma introdução muito rápida, o capitalismo é um sistema que tem muitas virtudes, permite potenciar a criatividade individual, a iniciativa privada, etc. É um sistema muito interessante, mas tem alguns defeitos. Não é perfeito. E os defeitos consistem em se caracterizarem por ciclos de crescimento e depois ciclos de recessão e por vezes depressões. Bom, mas isso já foi estudado ao longo da história e já se criaram formas de atenuar esses ciclos. Aliás, os próprios bancos centrais surgiram para... a origem dos bancos centrais tem a ver com resolver os problemas de instabilidade do capitalismo. Um exemplo, está aqui na fotografia, é as corridas aos bancos. As corridas aos bancos são um fenómeno que pode ocorrer se o sistema não estiver bem desenhado, essencialmente. Porque é uma dinâmica que pode ser uma dinâmica autorrealizável. Bom, para evitar este tipo de problemas, há um papel do Banco Central que é ser um emprestador de último recurso aos bancos. Sobre o modelo clássico de corrida aos bancos, está aqui a referência sobre esse modelo. Ele tem muitas parecenças com a questão que nós vamos ver mais à frente. Há muitas parecenças entre o fenómeno de corrida aos bancos, é muito parecido, com o fenómeno que ocorreu quando foi o pedido de ajuda de Portugal. Porque essencialmente não foi uma corrida aos bancos, foi uma corrida à venda de obrigações. As características são muito parecidas em termos de liquidez dos ativos,
e dos passivos. E isso faz com que, é uma das características que permite esse fenómeno. Bom, mas a longa história dos sistemas financeiros ensina que há 3 funções importantes dos bancos centrais, que são ser emprestador de último recurso aos bancos, ser emprestador de último recurso aos governos, ou pelo menos garantir liquidez no mercado de obrigações, e garantir um crescimento estável da oferta monetária. Há uma confusão que por vezes se faz, que é frequente, mas quando li a literatura fiquei esclarecido sobre isso, que é sobre a questão do Banco Central emprestar dinheiro aos Estados. Ora, há aqui um esclarecimento que é importante fazer. O artigo 21 dos Estatutos diz que de facto é proibido. O Banco Central não pode emprestar diretamente dinheiro aos Estados. Mas o artigo 18 diz claramente que o Banco Central deve comprar títulos, marketable instruments, títulos nos mercados financeiros, de forma a garantir a estabilidade do sistema financeiro. Ora, as obrigações dos Estados são títulos cotados nos mercados financeiros, e por isso nada impede, pelo contrário, deve ser feito. Aliás, e quando não é feito é uma irresponsabilidade nas situações em que é necessário para estabilizar o sistema. Por isso é essa confusão que às vezes existe, que o Banco Central não pode emprestar. Não pode emprestar diretamente, mas deve intervir nos mercados para evitar fenómenos estranhos nos mercados. Há aqui 2 conceitos que são muito importantes para se perceber o problema, que é a base monetária e a oferta monetária. O dinheiro é um conjunto de dívidas. Quando tenho uma nota, é um reconhecimento da dívida pelo Banco Central, no nosso caso, o Banco Central Europeu, por isso faz parte, é um valor que está registado no passivo do Banco Central Europeu. A base monetária é... Eu não sou especialista em macroeconomia, por isso algum pormenor mais de conceito estão aqui, e agradeço a presença de vários colegas da área de economia, eventualmente podem me corrigir agora ou depois. Mas a base monetária é o dinheiro, a base de dinheiro criada pelo Banco Central. E é igual às notas e numerário que está em circulação pelo público ou pelos particulares, pelas empresas, e às reservas que estão no banco. Essa base de dinheiro depois é amplificada pelos bancos através de um processo de empréstimos-depósitos. Aliás, a oferta monetária é depois, chamamos esse dinheiro que depois é criado pelos bancos, chamamos de oferta monetária. E é criado através da base monetária e depois um multiplicador. E para se tentar perceber isto melhor, vou pôr aqui um balanço. Os colegas de contabilidade depois podem corrigir aqui alguma coisa. Mas outra ideia que também há um bocadinho, penso que existe um bocado de confusão, que é, por vezes, um argumento muito usado é: mas isto não há dinheiro. Não há dinheiro e por isso não há alternativa. Não há alternativa porque não há dinheiro. Uma coisa que eu soube muito. Agora, este é um argumento que pode não fazer sentido. Porque o dinheiro, a criação de dinheiro é uma decisão política monetária. A base de dinheiro é uma decisão, a criação ou a destruição. É uma decisão do Banco Central Europeu. E penso que estas são as questões que é importante percebermos para depois a seguir entender melhor o fenómeno. Ou seja, eu tenho aqui um exemplo. O quantitative easing, que é algo que se fala muito. Essencialmente, o quantitative easing é o Banco Central Europeu decide carregar nas teclas e criar, por exemplo, 1000 unidades monetárias no seu passivo, e depois, com esse dinheiro que ele criou, vai comprar obrigações ao mercado. E qual é o efeito disso? É que fornece liquidez. O banco, por exemplo, que vendeu as obrigações, fica com dinheiro. E agora, com aquele dinheiro, pode emprestar aos particulares e incentivar a economia. Ou seja, vai aumentar a oferta monetária. Eu aqui tenho um exemplo muito simples sobre esta questão do processo de criação de dinheiro através dos bancos. Que é, imaginem que um banco começa com 1000 unidades monetárias, ele faz o empréstimo dessas 1000 unidades monetárias e vamos supor que as pessoas só usam multibanco e fazem transferências bancárias, não têm notas. Bom, e eventualmente a pessoa que pediu emprestado
vai comprar um automóvel. Quem recebeu aquele dinheiro vai depositar. Então tem um depósito de 1000. Depois esse dinheiro pode ser novamente emprestado. E este processo pode-se repetir, fazendo com que exista uma criação de dinheiro. Só há aqui uma limitação, que são as reservas que têm que ficar no banco. Isto vai dar origem, no caso de termos notas e moedas zero, vai dar origem a uma série geométrica. E, admitindo que é constante as reservas é, por exemplo, se eu tenho um depósito de 1000, tenho que lá ter, se for 20%, tenho que lá ter 200. Mas não é preciso ter o dinheiro todo dos depósitos. Isso permite a criação da oferta monetária. E depois há aqui questões que vão bloqueando esse processo. Por exemplo, se alguém, este indivíduo que o indivíduo que recebeu as 1000 unidades monetárias, se colocar o dinheiro debaixo do colchão, trava o processo. Porque já trava o processo de criação. E entre outros, por exemplo, numa união monetária, se aquele dinheiro sai para outro país, também trava o processo de criação da oferta monetária no país onde estamos a ter como referência. Mas eu vou tentar não ser muito exaustivo nesta questão, só quero chamar a atenção para um pormenor. A oferta monetária, que é o M2, vai ser influenciada pela base monetária, que é uma decisão do Banco Central Europeu, qual é a base de dinheiro que existe, e depois por este multiplicador. Ora, num país, numa união monetária, aqui a questão dos depósitos é essencial. Se os depósitos saem do país, este multiplicador cai drasticamente e a oferta monetária reduz. Bom, está aqui esta nota, que o D pode ser um problema muito grave de uma união monetária. Num país que controla a sua moeda, que tem a sua moeda própria, já não há este problema. Vou explicar isso depois mais à frente na hipótese. Ora, há aqui uma lição muito importante de um economista que é Milton Friedman, que ganhou também um prémio Nobel, tem este livro como referência, e há aqui uma lição muito importante que tem a ver com a Grande Depressão nos Estados Unidos, que é a Grande Depressão, e defendem estes autores, que a Grande Depressão ocorreu porque a Reserva Federal não aumentou a base, o M0, de forma suficiente. O problema é que depois de uma crise nos mercados, as pessoas ficam aversas ao risco. E os bancos, além das reservas legais, aumentam muito as reservas sedentárias, têm aversão a emprestar dinheiro. As pessoas muitas vezes confiam do sistema financeiro e até guardam dinheiro em casa, por exemplo, e tudo isso trava o multiplicador da criação da oferta monetária. Ora, o que é que diz Milton Friedman? Numa situação depois de uma crise, o M0 deve crescer muito mais do que é normal, porque para compensar a queda do multiplicador. Isto é uma lição essencial, eu penso que é considerado o segundo livro mais importante de economia por vários economistas. O outro tem a ver com o livro de Keynes, não é? E é uma lição muito importante sobre a política monetária. Aliás, há aqui duas questões essenciais sobre a oferta monetária, que é, se ela for excessiva, qual é o problema de termos muito dinheiro? Bom, aí, se há muito dinheiro, gera-se inflação. Agora, há outro problema, que é se for insuficiente. Se o M2 é insuficiente, bom, se há pouco dinheiro, há uma quebra da produção e temos queda de investimento também e desemprego. Então eu não vou ao detalhe sobre isso, quem tiver interesse que vá ler o livro de Milton Friedman para ver os detalhes todos. Mas não podemos só olhar para o lado da inflação, também há a questão, se a oferta monetária for escassa, isso tem consequências no final, que é o que nos importa muitas vezes mais, é na questão do emprego. Ora, o que é que tenho aqui? Que gráficos é que tenho aqui? É a oferta monetária nos Estados Unidos primeiro, desde a crise. A crise aqui ainda não tinha começado. 1 de janeiro de 2008 ela começou, quer dizer, estava a começar. Mas em termos de mercados financeiros, os crashes ocorreram mais para setembro, outubro. Os grandes crashes. E continuaram até fevereiro de 2009. Mas a oferta monetária nos Estados Unidos, até alguns meses atrás, isto está atualizado, penso que até março deste ano, cresceu mais ou menos a 6%, de valor aproximado a um ritmo de 6% ao ano. E de uma forma que não é totalmente estável, mas com alguma estabilidade. Bom, se olharmos para a Alemanha, na Alemanha
um bocadinho menos, talvez um bocadinho mais de instabilidade, mas também cresceu e o ritmo não foi muito diferente, foi mais ou menos a 5% ao ano, a oferta monetária. E não se esqueçam aquela questão que é, a oferta monetária tem um impacto grande na economia, porque se ela é escassa, as pessoas não investem, não têm receio de investir e pode ter como consequências desemprego. Agora, se olharmos para a Irlanda, por exemplo, a oferta monetária sofreu uma queda bastante grande, especialmente até final de 2012, início de 2013, quando houve aqui uma intervenção importante do Banco Central Europeu. Mas desde final de 2009 isto foi uma quebra bastante grande. Se olharmos para Portugal, temos um fenómeno parecido, oferta monetária. E se olharmos para a Espanha, também temos um fenómeno, especialmente aqui até meados de 2012. Isto é algo, evidência que se tivesse a Espanha fosse um país com moeda própria, uma das funções essenciais do Banco Central era fazer com que isto crescesse a um ritmo estável. O que é que poderia fazer? Muita coisa, desde criar dinheiro. O M0, expandir o M0. Se fizesse isso ia ter um efeito, porque a oferta, uma das variáveis fundamentais na oferta monetária é o M0. Ora, agora vamos comparar algo que parece que é bastante importante também, que é a base monetária nos Estados Unidos e na zona euro. A população não é muito diferente. São 300... a população da zona euro toda, os Estados Unidos não é muito diferente. Em março de 2008, e aqui há uma questão que aqui estamos a medir em dólares e ali estamos, no azul estamos a medir em dólares, no vermelho estamos a medir em euros. Mas, de qualquer maneira, dá para perceber a evolução. 1.000 milhões. Estamos quase num trilhão, não chegava. Aqui eram 850 bilhões. A medida portuguesa, como é que quer dizer? A medida portuguesa não é bilhões, é 1.000 milhões. Pronto, ok, eu falo... Continental versus os ingleses também. Eu, como leio muita literatura anglo-saxónica, depois já só penso nessa literatura. Bom, mas vamos ver uma coisa. Em março de 2008, quando estava a pré-crise, uns meses antes do crash, a oferta, em termos numéricos, era ligeiramente superior, a base monetária é ligeiramente superior na zona euro face aos Estados Unidos. Depois, um ano a seguir, ou seja, já tinha instalado a crise, alguns meses depois de instalar a crise, o que é que aconteceu? Ou seja, houve aqui os Estados Unidos claramente subiram, e fazendo o quê? Implementando a lição de Milton Friedman, que é uma crise, devemos o M0 deve aumentar, porque o multiplicador pode sofrer reduções drásticas. Na Europa aumentou um bocadinho também, chegou mais ou menos a 1 trilhão. Agora, de 2009 para 2010, continua a aumentar nos Estados Unidos, chegou já aos 2 trilhões, a Europa subiu um bocadinho. Agora este aqui é bastante importante, porque eu coloquei ali março, porque março de 2000, final de março, foram 6 dias antes do nosso pedido de ajuda. E então vamos ver o que é que se passa um ano antes do nosso pedido de ajuda. E eu fiquei chocado com isto. Porque o que aconteceu foi que a base monetária na Europa diminuiu. Os Estados Unidos continuou a crescer, ou seja, 2010 estava em 2000, tiveram 3 programas de quantitative easing, pensou. Bom, e agora em 2012? Bom, em 2012 na Europa subiu até 1,5, mais ou menos trilhões, porque houve um programa que foi o Banco Central disponibilizar 1 trilhão aos bancos, a uma taxa de juros baixíssima, para irem comprar ao mercado, ou seja, financiarem-se próximo de 0% para comprarem obrigações portuguesas naquela altura a 10%, se calhar. E por isso, quem fez isso, os bancos fizeram isso, estão a ter um lucro fantástico nesta altura. Foi uma via indireta de fornecer liquidez ao mercado, mas eu não vou comentar muito esta situação para não usar determinadas palavras menos adequadas. Agora, no ano seguinte, 2013, voltou a cair na Europa. 2014, já caiu mais. E agora, há 2 meses atrás, começou o quantitative easing na Europa. Estamos nos Estados Unidos com 4 trilhões e na Europa ainda estamos
pouco acima de 1 trilhão. Ou seja, isto é alguma evidência de que há algo aqui muito errado na política monetária. Eu não vou entrar agora em pormenores, mas, por exemplo, e o desemprego? O que é que aconteceu ao desemprego nos Estados Unidos e ao desemprego na zona euro? Bem, nos Estados Unidos, aqui em 2010 estavam a níveis parecidos, agora em março de 2015, há 2 meses atrás, já estavam quase nos 5%, 5, pouco por cento. Na Europa, continuamos ali em cima. O problema é que aquele valor de 11 e tal por cento é o global. Porque se formos para a Grécia, para Portugal, para a Itália e para a Espanha, aqueles 11 e tal por cento não são 11 e tal por cento. Ora, e agora o último gráfico desta parte, que é este. No fundo vai analisar mais em detalhe o que se passou desde junho de 2010 até 6 dias antes do nosso pedido de ajuda. Ora, o que se passou foi que o Banco Central Europeu andou a retirar liquidez do mercado. E para fazer isto está a fazer o contrário do quantitative easing, que é essencialmente a vender obrigações dos Estados. E se está a vender obrigações dos Estados, está a juntar-se à pressão vendedora. E já vou explicar a seguir que quando há pressão vendedora é quando os yields sobem. Então este é com certeza um dos fatores importantes a explicar o fenómeno. No fundo, eu escrevi aqui que o bombeiro, em vez de usar água, usou gasolina. Aquilo está ali um comentário um bocadinho, mas não deixei de o pôr, porque de facto a função do Banco Central deve ser de garantir ou tentar que exista estabilidade no sistema financeiro e não o contrário. Bem, agora vamos então ao que nos trouxe aqui, que é a fragilidade da zona euro. A yield é essencialmente a taxa que atualiza os cash flows, os futuros de um investidor numa obrigação. Aqui está um exemplo simples que é uma obrigação de cupom zero, ou seja, uma obrigação a 10 anos que só paga um valor facial de 1.000 euros daqui por 10 anos. Se no mercado aquela obrigação estiver a 1.000 euros, a yield é zero. A yield é o valor de Y que resolve esta equação para o valor que está no mercado a obrigação. Bom, mas isto é mais ou menos o que acontece com as obrigações alemãs. São mais ou menos fáceis de calcular as yields, porque aquilo anda à volta do 0% e por isso é mais ou menos o preço igual à soma dos cash flows futuros. Aproximadamente. Agora, se de repente muita gente começa a vender, uma pressão vendedora faz com que o preço caia. Mais oferta que procura, o preço cai. Se o preço cair para 675, o preço da obrigação, o que é que acontece? Eu, para resolver esta equação, tenho que fazer o y igual a 0,04. Então a yield passou para 4%. Bom, e se continuar a existir mais pressão vendedora? Agora lembrou-se também o Banco Central de ir vender, então o preço cai mais e vai cair para 463. O valor que resolve aqui esta equação, fazendo aqui 463, o y é 0,08. Subiram as yields para os 8%. Ora, isto para recordar que há uma relação inversa. Quando o preço da obrigação cai, a yield sobe. E o contrário. Quando o preço da obrigação sobe, a yield cai. Ora, temos então aqui novamente as yields a atingirem ali os 8,9% no dia antes do pedido de ajuda. E agora a hipótese de fragilidade da zona euro, a hipótese de Paul de Grove. Portanto, esta hipótese está explicada em vários artigos deste autor. Um dos mais importantes é este de 2011. E o que é que diz esta hipótese? A hipótese diz que um país na zona euro, ao emitir dívida na moeda que não controla, está sujeito a sentimentos negativos, está sujeito a sentimentos negativos e a um mecanismo autorrealizado. Agora vamos tentar explicar esse mecanismo autorrealizado. Para explicar esse mecanismo, importa recordar a condição de solvabilidade de um governo. Isto aqui temos o saldo primário. No fundo, esta é uma condição para não piorar a situação. Um governo está endividado, se não quer piorar a sua situação, tem que ter um saldo primário maior ou igual à taxa média que paga sobre a sua dívida, menos o crescimento económico, vezes o D, que é a dívida pública sobre o PIB. Não precisamos ir muito a detalhes, só aqui importa olhar para dois valores, que é o R, que é a taxa de juros que paga sobre a sua dívida, e o crescimento económico.
nota-se aqui claramente que não podemos olhar só para os juros. Se não há crescimento económico, isto pode se agravar. Foi o que aconteceu nos países da periferia. Tivemos a Grécia com quedas brutais no crescimento económico, e Portugal também caiu, etc. Bem, agora a hipótese de fragilidade explicada aqui com alguns passos. Se estivermos num país da zona euro, existindo medo nos investidores ou expectativas negativas, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que alguns vendam as obrigações desse país. E a venda das obrigações vai fazer uma pressão nos yields para eles aumentarem. E por isso, se o governo tem que renovar a dívida, vai ter que renovar taxas mais altas. Agora, este aspecto é muito importante. O ponto 2. Este ponto 2 é muito importante. Os vendedores tendem a investir fora do país, quer dizer, porque estão com receio que o governo entre em default, é difícil investirem naquele país. Não acreditam, se calhar, muito. Por isso há uma tendência para o dinheiro, o produto da venda daquelas obrigações, que não fique no país que sai. Por isso há uma queda da oferta monetária. Há aqui um efeito que é os yields aumentam, depois há uma queda, uma tendência para cair a oferta monetária e com consequências negativas no crescimento. Então temos aqui dois aspectos, que é um aumento das yields e uma diminuição, uma tendência para diminuir o crescimento económico. Ora, como nós vimos lá atrás, isso vai agravar esta condição. E se isto agrava esta condição, o que é que vai acontecer com outros investidores? Bom, vem uma condição pior e alguns começam a ficar também com medo. E como começam a ficar com medo, o que é que acontece? Vendem. Então voltamos ao ponto 1. E voltamos ao ponto 1, temos uma repetição deste ciclo. Vendem, diminui a oferta monetária, agrava-se a condição pelo R e pelo G, mais medo, e isto é um ciclo que se repete até estarmos perante uma corrida à venda de obrigações. Isto é o tal fenómeno que se realiza a si próprio. Se não existir uma intervenção do Banco Central para travar este fenómeno, ele vai continuar, podendo até continuar num país que tenha solvabilidade razoável, como aconteceu, por exemplo, com a Espanha, que tinha uma situação em termos de fundamentais fiscais melhores, por exemplo, que a Inglaterra, e os yields estavam a subir bastante mais do que, aliás, os da Inglaterra estavam a ter um comportamento normal. Agora vamos ver porquê. Porque um país que controla a sua moeda, eu penso, este é um dos aspectos importantes para percebermos que termos uma moeda própria pode ter muitas vantagens, pode ser importante. Um país que controla a sua moeda pode existir medo, expectativas negativas, isso vai fazer com que uma tendência para a venda e para a subida dos yields. Mas, para investir fora do país, aquele dinheiro, o produto da venda da obrigação, tem que ser vendido no mercado cambial. E por isso ele vai ficar na economia. Não há uma redução da oferta monetária. Bom, vai haver uma tendência para a desvalorização da moeda. Bom, mas estes dois aspectos, a desvalorização da moeda e a manutenção da oferta monetária, são positivos na perspectiva do investidor. E por isso só isto pode, desde logo, com uma moeda mais fraca e uma oferta monetária não alterada, pode desde logo diminuir o medo dos investidores e parar o processo. Bom, mas mesmo assim, se isso não ocorrer, se as yields continuarem a aumentar por um fenómeno muito estranho no mercado, o Banco Central pode ser obrigado a intervir, ou pode intervir, ou ser obrigado a intervir pelo governo, porque é moeda própria, e ser emprestador de último recurso ao governo para fazer a renovação da dívida, e por isso deixa de depender do mercado, e prevenindo desta maneira aquele processo autorrealizado. E isto é o que, essencialmente, um dos aspectos importantes da hipótese de fragilidade da zona euro, que é o primeiro título do seminário de hoje. É que um país da zona euro está sujeito a este aspecto vulnerável. E um país que controla a sua moeda não está sujeito a este aspecto vulnerável. Bom, esta hipótese de fragilidade conduz a algo que os economistas chamam os múltiplos equilíbrios. Ou seja, podemos ter vários equilíbrios. Eu vou tentar rapidamente passar esta parte com o modelo de Paul de Grove. Então eu vou tentar ser rápido aqui, porque já deve estar a tomar algum tempo. Mas é assim.
O que é que está aqui neste gráfico? Aqui na horizontal representamos uma queda de receitas, um choque que é uma queda de receitas do governo. Há uma recessão e por isso diminuem as receitas do governo. Depois aqui na vertical temos o benefício de default, ou de deixar de pagar a dívida. O que é que acontece? Com um aumento ou com uma queda nas receitas do governo, isso vai aumentar os déficits, vai obrigar à austeridade. Ora, com mais austeridade, há um benefício maior de não pagar. Porque se eu não pago, já não tenho que fazer tanta austeridade e os governos são avaliados pelos eleitores e são punidos quando fazem muita austeridade. Por isso é um benefício para o governo entrar em default quanto maior for o choque nas receitas do governo. Bom, mas depois podemos desenhar aqui duas curvas, que é, se os investidores esperam o default, aqui, esta curva aqui, então isso faz ter uma tendência de aumentar os yields, e por isso a taxa de juro da dívida. E dessa forma, para qualquer ponto aqui na horizontal, o benefício é maior, porque se eu deixo de pagar, o peso que tenho, que eu retiro do orçamento, é maior. Se eu só tenho que pagar aqui 100 de juros, e neste caso só tenho que pagar 50, eu tenho mais benefício de incumprir se o mercado esperar o default do que o contrário. Por isso há duas curvas de benefício. Eu estou a tentar resumir nisto. Bom, e de forma simplificada consideramos uma reta horizontal que é o custo do default, porque o default também tem um custo. A reputação do país, no futuro pode ser difícil contrair empréstimos, portanto, há vários custos associados ao default. Bom, mas a todo instante o governo compara os benefícios com os custos. Agora a Grécia está com certeza a comparar benefícios com custos para entrar em default ou não. Agora, aqui um aspecto interessante é que, isto para ilustrar a questão de natureza autorrealizável das expectativas, que é um choque entre C1 e C2 não tem uma única solução. A solução, em termos de equilíbrio, ou seja, se entra em default ou se não entra em default, a solução depende das expectativas. Ora, se o mercado não tem a expectativa de um default, então o ponto de equilíbrio é este. E como o benefício do default é inferior ao custo, ele não entra em default. O contrário ocorre quando o mercado espera um default, que é, bom, o ponto de equilíbrio é que o benefício de fazer um default é muito maior que o custo e por isso entra em default. O ponto interessante deste gráfico é que ilustra a natureza autorrealizável das expectativas. Quer dizer, aqui temos uma situação em que, quando há expectativa do default, ele ocorre. Aqui. Se não existir a expectativa do default, esse default não vai ocorrer. Ora, temos os governos dependentes das expectativas do mercado, é algo frágil e que pode conduzir a efeitos muito adversos. Aliás, nós aqui não tivemos o default, foi mais ou menos um default, pedimos ajuda. Não é? Se não tivéssemos tido ajuda, tínhamos que entrar essencialmente em default, com taxas de juros brutais. Claro que isto foi explicado de uma maneira um pouco rápida, teria que ser mais detalhada, mas a ideia é ficarem com uma visão global da questão da fragilidade, hipótese de fragilidade e dos equilíbrios múltiplos, porque essa é a visão alternativa à visão fundamentalista. Bom, já agora aqui um pequeno pormenor em termos de número de defaults desde 1557, a Espanha e Portugal não podem andar a dizer que são muito melhores que a Grécia, porque em termos históricos a Grécia tem 4 defaults desde 1557, a Espanha 13 e Portugal 6. Isso. Só porque às vezes, mas será que são muito frequentes os defaults? Bom, ao longo da história ocorreram vários. A própria Alemanha, temos ali 2 defaults. Eu coloquei só 4 países, para não ser muito exaustivo. Ora, agora vamos à parte da análise econométrica que procura, no fundo, fornecer mais evidência relativamente à visão dos múltiplos equilíbrios e da fragilidade da zona euro.
Então, o nosso objetivo principal é compreender o fenómeno de pedido de ajuda de Portugal. E esse fenómeno está associado ao crescimento brutal das IELTS. Bom, mas a justificação para os IELTS subirem é essencialmente uma de risco, uma justificação de risco. Há 3 abordagens, numa perspectiva de mercado, o risco de uma obrigação soberana pode ser analisado com 3 abordagens. Os ratings de crédito das agências de notação financeira, que todos conhecem, também é uma abordagem de mercado. Temos os credit default swaps, os spreads, tem a ver com instrumentos financeiros que são seguros relativamente ao risco de default. Há vários autores que fazem a análise usando esta parte. E depois a outra, que é a abordagem mais usada na literatura que eu consultei, é de facto a diferença entre o yield da obrigação de um Estado e o yield de um ativo sem risco. Vou considerar o ativo sem risco, as obrigações a 10 anos, à semelhança de muitos trabalhos na literatura, as obrigações a 10 anos dos Estados Unidos. É muito frequente usar isso como um investimento sem risco. O que nós agora temos neste gráfico são os spreads. Portanto, os spreads é a diferença do yield de obrigações a 10 anos portuguesas, aqui a azul, e as obrigações a 10 anos dos Estados Unidos. Depois a cinzento é a Espanha, Estados Unidos, e a vermelho temos a Alemanha, Estados Unidos. Daqui chega a atingir valores negativos porque as yields alemãs, a dada altura, têm valores abaixo das yields de 10 anos nos Estados Unidos. Claro que eu posso, em vez de investir nas yields alemãs, investir nas obrigações alemãs, investir nas obrigações dos Estados Unidos e fazer uma cobertura e o risco cambial. Posso fazer sempre a cobertura do risco cambial. Ora, modelo de risco. Bom, o risco das obrigações soberanas, essencialmente há 3 aspectos no risco das obrigações soberanas. O risco de crédito, depois temos o risco de liquidez e temos ainda um apetite ao risco. Este é um modelo tradicional, podemos chamar assim, apesar de eu consultar este modelo neste trabalho. O RT é a medida de risco. Eu vou avançar sobre os determinantes dos spreads. Há muitos trabalhos. Depois da consulta de várias desta literatura, eu segui um pouco a abordagem de explorar aqueles determinantes e ver que resultados é que tinham, até chegar a uma análise depois final. Os dados que eu utilizo aqui nesta análise são dados de painel, porque temos 156 meses, desde princípio de 2002, ou seja, estamos a analisar todo o período do euro, e temos 6 entidades, aqui as entidades são países. Aqui 3 países da periferia, para não complicar muito depois as análises: Portugal, Irlanda, Portugal e Espanha, e 3 países por vezes considerados do core, embora a Finlândia, como nós vamos ver, não será assim tanto core. Depois utilizei a linguagem R, vários pacotes de linguagem R. As variáveis explicativas, as variáveis fundamentais, tendo em conta a revisão da literatura e outros trabalhos, que eu escolhi na análise foi, esta aqui, considerada muito importante, e apresenta sempre resultados estatisticamente significativos, que é o peso da dívida sobre o PIB, depois o índice de produção industrial, o crescimento real do PIB, a conta corrente, que envolve também exportações e importações, o corrente account, que eles chamam, e depois a taxa de câmbio efetiva real. Embora aqui isto é mais importante quando estamos a usar um grupo de controle que está fora da zona euro, mas neste caso entra em linha de conta com a inflação. A taxa de câmbio é a mesma, porque é a mesma moeda, mas entra em linha de conta com a inflação. E depois ainda acrescentamos para a questão do apetite ao risco uma medida da aversão global ao risco. Vários estudos apontam ser um fator também importante nos spreads, e esse risco um indicador muito usado é a diferença entre as obrigações AA e as BBB. Estas têm menos risco que aquelas, e é assim, quando há mais apetite ao risco, esta diferença é mais pequena. As pessoas estão mais dispostas a arriscar. Quando há mais aversão ao risco, quando, por exemplo, 2008, esta diferença aumentou bastante, porque as pessoas optaram por investimentos de menos risco em termos de empresas, obrigações de empresas. E é um indicador usado na literatura. Podemos também usar outro que é o VIX, mas eu não vou entrar agora em detalhes. Há aqui 3 intervenções do Banco Central Europeu que são muito importantes.
Esta primeira foi no final de 2009 e no final de 2009 tivemos o fim de uma diretiva sobre os requisitos de capital. E essa diretiva, até essa altura, antes do fim dessa diretiva, o Banco Central atribuía risco 0% às obrigações dos governos da zona euro. 0% de risco. Ou seja, implicitamente estava a dizer ao mercado que, bom, vocês comprem, porque nós assumimos isto, risco zero, e eu como investidor, bom, se o Banco Central isto tem risco zero, é porque qualquer problema ele vai lá e intervém, eu vou comprar. Aliás, os bancos, no fundo, como não tinham que ter requisitos de capitais, tinham uma rentabilidade infinita. Porque pediam emprestado à taxa do mercado interbancário ou ao próprio Banco Central, por exemplo, a 1%, e depois iam investir a 3 ou 4%, sem ter que ter nenhum capital para fazer isso. É uma rentabilidade infinita. Bom, mas isso terminou no final, esta diretiva terminou no final de 2009. Mas foi uma intervenção importante da política monetária. Outra é aquele programa que eu falei há bocado, que foi a fazer uma intervenção indireta, tentar gerar liquidez no mercado de forma indireta, que é pôr o dinheiro para os bancos, que tinham de ter como colateral obrigações para terem esse financiamento. E depois agora uma mais recente, que é setembro de 2012, que foi um programa onde finalmente o Banco Central Europeu veio dizer que em caso de crise nós compramos de forma ilimitada no mercado, e foi uma formalização de uma declaração de final de julho em que Mário Draghi disse, bom, vamos fazer tudo o que for necessário, porque o ano 2012 foi um ano em que a Itália e a Espanha estavam a sofrer o mesmo processo que nós sofremos. Bom, e Espanha e Itália são um bocadinho maiores, e se acontecesse o mesmo com Espanha e Itália, se calhar não estávamos hoje aqui a falar do euro, estávamos já a falar de outro assunto. Foram consideradas, além daquelas variáveis, das variáveis fundamentais, 3 variáveis temporais. Porque eu vou usar 3 modelos. E o terceiro modelo é um modelo dependente do tempo. Eu escolhi o ano 2010, 2011, 2012, porque aproximadamente acompanham aquelas intervenções do Banco Central. Poderia deslocar 3 meses para trás, mas assim fica mais fácil de perceber. Bom, um aspecto importante, quando nós usamos um modelo de análise de dados, é um que nós chamamos, agora mais para os alunos que estão a ter agora as aulas de análise de dados em finanças, nós chamamos de heterocedasticidade. Isto é um nome esquisito, mas não é nada muito complicado. Significa o seguinte, que a variação dos yields não é constante ao longo do tempo. Há alturas em que há maiores variações que outras. Eu aqui tenho só o ano 2010, 2011 e 2012, estão representados os yields, são 900 e tal dados, porque temos 156 meses vezes 6, e verificamos que 2012, 2011 há mais variação, e por isso assumir uma variância constante ao longo do tempo não é muito adequado. Tivemos que contemplar, aliás, eu fiz um teste estatístico de heterocedasticidade, rejeitámos o que chamamos de homocedasticidade, e por isso temos que ter em conta isto quando analisamos os dados. E para ter em conta este aspecto, quando estimamos os modelos, usamos uma coisa que chamamos uma matriz de covariâncias dos estimadores que é robusta à heterocedasticidade. Eu usei uma matriz de Newey and West, são chamadas matrizes de covariância WAC, heterocedásticos e consistentes à heterocedasticidade e à autocorrelação. Também existe alguma autocorrelação nos resíduos, quando nós fazemos a análise, e por isso tive em conta estes 2 aspectos com estimadores robustos à heterocedasticidade e à autocorrelação. Bom, no modelo 1 e 2 usámos essas matrizes, mas um modelo de regressão usual, mínimos quadrados, mas depois no modelo 3 utilizei um modelo de efeitos fixos, um modelo de painel de efeitos fixos, com estimadores do LSDV, então um modelo um bocadinho mais sofisticado. Nesta parte eu vou tentar ir ao essencial. Se a visão fundamentalista está certa, então as variáveis fundamentais devem explicar a grande parte da variação dos yields. Porque é o que diz essa hipótese, que é, não, o que explica a variação dos yields foi a degradação nos fundamentais. Os fundamentais vão-se alterando, são publicados, por exemplo, o crescimento económico de 3 em 3 meses,
a produção industrial é mensal, a grande parte dos dados ali são mensais, alguns não são, fizemos o habitual que é uma interpolação, mas não vou usar, por exemplo, 3 meses. Se é 3 meses eu estou a usar IELTS mensalmente, o que é que eu faço com o crescimento económico? Bom, faço uma pequena interpolação, são alguns detalhes técnicos que eu não vou agora aprofundar, não temos tempo. Bom, no modelo 2 acrescentamos mais uma variável, que é a aversão ao risco. E depois no modelo 3 é a parte mais complicada que vai envolver interações. Daí eu ter apresentado aquela parte inicial com as interações. No modelo 3 acrescentamos as variáveis temporais, mas consideramos as interações das variáveis temporais com a variável país. Temos 6 países e por isso aqui a hipótese alternativa é que os spreads variam com o tempo de forma não relacionada com as variáveis fundamentais. Se isto ocorre, é evidência favorável à hipótese de fragilidade, porque não são as variáveis fundamentais que estão a explicar aquela variação dos yields. São fatores temporais que nada têm a ver com as variáveis fundamentais. Bom, e o modelo fica assim um bocado complicado, eu vou saltar esta parte, o modelo 3, só aqui um pormenor que é, isto parece complicado, mas não é assim tanto. Que é, aquela parte inicial é igual aos outros. Depois temos aqui um controle dos países, que são a parte devido aos países, eventualmente não considerada nas outras variáveis, mas que se mantém constante ao longo do tempo. São os chamados efeitos fixos. E depois temos aqui interações entre os países e a variável T1, que é o 2010, depois entre os países de 2011 e entre os países de 2012. Isto é 10, 11 e 12. 10, 11 e 12. Bom, eu vou saltar esta parte, mas repare, isto é o que é que quer dizer? O que é que estamos aqui a dizer? Será que o tempo, e está associado àquele tempo de determinar as decisões de política monetária, tem efeito nos yields? Bom, mas esse efeito pode depender de outra variável, que é a variável país, à semelhança do que nós vimos no exemplo inicial para a produção industrial. O efeito da alteração do regime monetário dependeu da variável país. Foi muito positivo no caso da Alemanha e muito negativo nos outros 3 casos. Aqui podemos ter a mesma coisa. Este efeito, e se tivermos, isso é claramente evidência que temos um fenómeno negativo, temos mau equilíbrio em alguns países, ou seja, o efeito é negativo em alguns países e nos outros pode ser até positivo ou não ter efeito. Ora, por isso, temos aqui tempo, interação com a variável país e o efeito onde? Nos yields. Estão 3 variáveis, que é o conceito que vimos no início de interação. Ora, o primeiro modelo. Bom, no primeiro modelo fica logo, os fundamentalistas ficam um bocadinho desiludidos porque quando nós incluímos aquelas variáveis, eu experimentei mais, mas depois não tinham efeitos estatisticamente significativos, meti de fora. E estas foram as que eu deixei. Bom, e quando consideramos as variáveis fundamentais, elas explicam apenas 28,9% da variação dos yields. Ora, então, que são essenciais, são as variáveis fundamentais, a evidência não é essa. A evidência é que elas também contam. Mas o que diz a hipótese dos equilíbrios múltiplos é esta. Há um choque inicial. E aqui o choque inicial é uma alteração negativa nos fundamentais. Só que depois desse choque inicial é amplificado por uma dinâmica que já nada tem a ver com os fundamentais, mas com um problema no sistema financeiro e falta de intervenção, essencialmente, aqui do Banco Central. Pela dinâmica autorreserva. O modelo seguinte, quando incluímos mais o apetite ao risco, já explica mais um bocadinho. Já vamos aos 35%. Mas aqui já há uma variável que não é... E este apetite ao risco pode também estar relacionado com a crise da dívida soberana, porque quando começou a ocorrer a crise da dívida soberana, isso perturbou um pouco alguns investidores. Bom, será que isto vai ser problemático? Poderá ter tido também influência na própria apetite ao risco. Ou seja, as duas variáveis podem ter aqui uma influência uma na outra. Bem, agora vamos ao modelo 3. Já agora, eu relativamente aqui a estas variáveis, por exemplo, neste modelo 1, no modelo 1, o peso da dívida é estatisticamente, ele é sempre estatisticamente significativo, essa variável. Ele conta, não é? Países
com mais endividamento, isso conta no aumento dos yields. Aqui o crescimento económico também, o current account também, mas depois no outro modelo o crescimento económico deixa de ser estatisticamente significativo. Apesar de a estimativa ser que o valor é negativo, significa o quê? Significa que maior crescimento económico vai ter estimamos que faz decrescer os yields, porque o valor aqui é negativo. E aqui o valor é positivo, o que é que isto quer dizer? A estimativa que aumenta o peso da dívida no PIB, então isso vai em média, dizer aumentar os yields. Neste caso os spreads, como os spreads aumentam, em rigor, a variável dependente são os spreads. A diferença entre o yield dos vários Estados face ao yield dos Estados Unidos. Agora, no modelo 3, o que é que acontece? Ora, o modelo 3 explica quase 86% da variação nos yields. Quando nós introduzimos aqueles 3 anos, que coincidem com várias decisões muito importantes de política monetária, e quando fazemos a interação com a variável país, nós não explicamos tudo, mas explicamos uma grande parte. Ou então isto é clara evidência de que há aqui variações nos yields com o tempo e de forma independente com as variáveis fundamentais. E agora, se eu olhar para esses efeitos de interação, ora aqui, no caso da Alemanha, não é, quando temos aqui 3 estrelas é quando o efeito é mais estatisticamente significativo. Eu não vou agora aos detalhes. Quando temos uma é menos, quando não temos nenhuma não há evidência, não rejeitamos a hipótese nula de que ele não tem efeito, não há evidência de que tenha efeito. Na Alemanha, praticamente, aliás, até que o valor é negativo, quer dizer que ao longo deste período houve uma pequena tendência de cair, mas no caso da Finlândia já há um valor positivo, mas o mais importante é olharmos para os países da periferia. Nos países da periferia o que temos é as interações todas, aliás, há 10 efeitos de interação que têm valores P inferiores a 0,000. Aqueles que já tiveram análise de dados sabem que quanto mais baixo é o valor P, mais forte é a evidência relativamente à hipótese alternativa. A suportar a hipótese alternativa e para rejeitar a hipótese nula. Ora, há 10 casos de interações onde esses valores P são quase zero. Temos aqui muitas estrelas. E vamos olhar no caso, por exemplo, da Espanha. O que é que este valor aqui significa? Significa que em 2011 há uma interação de quase 2. Quer dizer que há ali 2 valores que são explicados por esta interação. Ou seja, em 2011 acrescentamos mais 2 pontos ao spread da Espanha devido a esta interação. E se formos para 2012, 3. Ora, estamos a ver que com estas interações os spreads da Espanha estão a disparar e esse disparo não está relacionado com as alterações nas variáveis fundamentais. Claramente isto é evidência forte. O Paulo de Groove já faz análises semelhantes e mais completas no aspecto de ter grupos de controle e com mais países. Considera variáveis temporais. Aqui a diferença é que eu estou a considerar também as interações. É a diferença. Agora podemos discutir alguns pontos. Isto ainda é um trabalho que poderá sofrer com certeza alterações. Ainda não tenho sequer nenhum que nós chamamos working papers. Eu comecei a fazer, mas depois pensei que era interessante apresentar aqui alguns resultados. Questões, comentários, etc. Era interessante alguns antes de acabarmos por hoje. Quem é que quer fazer alguma questão? Eu gostava. Sim. Eu, antes de mais, parabéns, Paulo, está espetacular a tua apresentação e a tua fundamentação. Nós na fundamentação e na ciência vamos buscar a perspectiva que mais nos interessa. Eu não vou aqui discutir. Sim, claro. Não vou aqui discutir isso, só fiquei sem perceber exatamente como é que tu medes o efeito do tempo. Tu tens ali, são variáveis 10, 11, 12, são variáveis 10, mas como é que isso se mensura?
tens caso contrário, de 2010, 2011, 2012. Como é Exatamente. que isso do modelo... Como é que isso É desse uma variável explicativa Tu não sabes qual é? eu tenho ali, são dados de painel, por isso tenho 900 e tal, ou seja, é uma matriz neste caso. Uma matriz. E o que é que acontece? Nos meses que pertencem a 2010, a variável T1 vai assumir o valor 1. E nos outros meses todos, que não pertencem a 2010, assume o valor 0. Depois as outras são para 2011, eu vou pôr aqui. Realmente a única dúvida que eu fiquei... Isso aí. E isso entra como uma variável explicativa no modelo de regressão. Sim, sim. Além de ter os valores das variáveis fundamentais, surge aquela variável. Ora, aquela variável não está associada a nenhuma alteração nos fundamentais, mas ela está a explicar as alterações da variável dependente que são os IELTS. E por isso, o argumento de que as alterações nos IELTS são motivados pelas alterações nos fundamentais, sofre aqui uma evidência contrária a que isso seja. Eu estaria à espera que no modelo, se estivesse a defender essa hipótese, que fossem as variáveis fundamentais e as suas alterações a explicarem os IELTS. E isso ocorre também, mas é uma porcentagem relativamente baixa, 28 e tal por cento. Nós não estou a rejeitar a questão, no fundo, o que é que estamos aqui a explorar? É que o mercado não foi eficiente. Quem defende os mercados eficientes diz, bom, aquilo ocorre porque o mercado está a incorporar... mas há outra dinâmica no mercado, que é uma dinâmica essencialmente a ver com o pânico, o medo, e esse pânico alimenta-se a si Se eu próprio. percebesse tudo, quer dizer, a minha dúvida era... e desculpa não ter conseguido perceber, pode ser uma limitação minha, portanto, eu percebi a explicação toda, percebi o modelo todo, está clarinho que estas variáveis explicam, eu não consigo perceber da tua explicação, Claro o que é que exatamente esta variável T1 isso é que eu não consigo perceber, é só isso. daquela primeira política, não é? E bem, ela não é exatamente o efeito da política, é aproximada, e pode haver outros fenómenos atrás. Ela mede o tempo. A questão é essa. A questão é que era esse que o tributo que era aí que eu queria, era aí que eu pensava que tu... Ela no fundo diz assim, que naquele ano houve ali situações que fizeram os spreads variarem, mas que nada tiveram a ver com os fundamentais. Agora, que situações eu não estou a explicitar, mas há uma coisa que é certa, mais ou menos, aproximadamente durante aquela altura existiram decisões de política monetária. Os eventos que aconteceram, era exatamente aí que eu queria chegar. Os eventos que aconteceram têm que ser... O problema é que tu conseguis associar... Eu podia ter feito isso, aliás. Os eventos políticos, digamos assim... chamada análise de eventos. Podia ter feito isso. Aliás, isso é algo que se pode fazer. Pois, porque tu vais ter sempre um problema. Sim, Tu vais ter sempre um problema, quer dizer assim, ok, durante o ano portanto, a DAMI funcionou, portanto, isto incrementou exponencialmente, mas efetivamente quais foram os eventos atenção, mas a minha preocupação aqui não é tanto dizer que foi aquele evento, até porque pode haver alguma associação espúria. Houve aquele evento, mas ocorreram outros. E qual é que escolheu? Foi aquele, foi outro. Não é tanto essa a preocupação. É mais mostrar que não foram as alterações das variáveis fundamentais. Outra coisa. Muito bem, ou seja, outra coisa. Há coisas que nós não sabemos exatamente o quê, Agora, mas mostraste que a política do Banco Central Europeu foi uma política desastrosa durante 3 anos, durante esse grupo de anos, desde 2012, e que veio de alguma forma aumentar aquilo que foi o impacto na crise que nós tivemos. E está aí tudo, precisamente. Outra análise mais profunda que agora posso fazer é no fundo, tentar incorporar esta variação na base monetária. Mas é assim, eu como desde logo, com aquela análise mais simples, verificaste logo que havia aquela verifiquei os 86%, e o essencial, que é mostrar que há variações nas IELTS que dependem do tempo, mas são independentes das fundamentais, isso era o essencial para obter mais evidência favorável
à hipótese de fragilidade e contra a visão fundamentalista, porque esse é o objetivo essencial. Ainda é um processo que se pode fazer melhorias, aliás, podemos agora analisar essa questão, mesmo fazer uma análise já de eventos, incorporando os eventos, etc. Há aqui muita coisa que se pode fazer mais. Um grupo de controle. Exatamente, seja assim, evidência, agora posso usar também um grupo de controle, que é ver, então, e estes efeitos temporais, por exemplo, se usaram países na zona euro, que controlam a sua moeda, eu não fiz essa análise, não tive tempo, mas tenho praticamente a certeza que aquelas interações que nós tivemos ali não vão ocorrer. Aliás, o Paulo de Groove faz isso e mostra, aliás, esse foi o início das suas análises, essencialmente comparando países que são frágeis porque estão na zona euro com países que não sofrem da fragilidade porque não estão na zona euro. E ele compara, é um artigo que tenho ali, que é muito importante, de 2013, e no grupo dos que estão na zona euro, estes efeitos são altamente significativos. Faz análise só até, penso, de 2012, porque na altura o artigo foi publicado em 2013, mas depois usam grupos de controle e nesses grupos não ocorre. Ou seja, é a clara evidência da fragilidade dos países que estão na zona euro. Porque é que a Alemanha se preocupa não tanto com a oferta de moeda, mas com a estabilidade dos preços? Pronto, essa é a questão essencial. 1922 teve hiperinflação. Pois, exatamente. Tem muito receio da inflação. Notas que era para se aquecerem. E agora, esse é um ponto muito importante. Agora podemos pensar assim, se o crescimento da oferta monetária na Alemanha estava a correr bem, 5% ao ano, a questão que eles levantaram é, se a gente aumenta o M0, então podemos começar a ter aqui inflação. Mas não precisava. Mas a questão é que houve com certeza ali multiplicadores muito diferentes. Não precisava porquê? Porque estava a ganhar com o que nós estávamos a perder, que são os depósitos a fugirem para lá. Mas a Alemanha tem 7,5% de desemprego jovem, os mais 15 aos 24, que os gregos têm 66. Agora tem. Se eles têm 5%, que equivale a jovens, sim. Grosso modo. Exatamente. Então, para que é que a Alemanha não se há de preocupar com a estabilidade dos preços para que todo Exatamente. Coma papai ou pequeno? Agora o problema é, e chegamos a um aspecto essencial, temos que entender o lado dos outros. E a questão que eu, depois destas análises, uma das conclusões que chego é a seguinte: é que na zona euro é muito difícil termos uma política monetária que sirva a todos. Então, se isso não é possível, o que é que deve ser feito? É uma construção que não funciona. Não? Se não funciona, então, se é impossível termos uma política monetária. Porque é assim, o problema agora é, então vamos aumentar o M0 porque é que eles precisam. Mas isso depois cria problemas na Alemanha. Então, agora a Alemanha fica com problemas e nós ficamos bem. Bom, então, mas não, vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário, a Alemanha fica bem e nós ficamos mal. Então, não funciona. Mas aqueles 13 anos de euro só me mostram desgraça. Agora vamos esperar mais 10 anos. Há ferramentas muito importantes para suavizarmos os ciclos económicos. Daí o capitalismo ter ganho credibilidade. O que foi feito na Europa foi, numa altura de recessão, fazer exatamente o contrário.